Convido a igreja a abrir suas Bíblias, por favor. Na primeira carta de Pedro, estamos fazendo uma série de mensagens e exposições nessa carta. O desejo é continuar até o final, nossa carta inteira. Estamos no capítulo 1 ainda, e hoje vamos ler do verso 17 ao 21. Estamos fazendo assim bem devagar, com bastante paciência, para que possamos aprender e aprender ainda mais da palavra do nosso Deus. O tema da mensagem dessa noite se chama Os Desafios da Vida Cristã. Os Desafios da Vida Cristã. E o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 17 ao 21, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Verso 21. Que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Essa série se chama Encorajamento em Tempos de Sofrimento. Estou recapitulando, o intuito de nós entendermos a dinâmica dessa carta que o apóstolo Pedro escreve no momento de perseguição à igreja, um momento difícil que a igreja estava vivendo, muitos cristãos ali naquela época, e trazendo nos nossos dias, mostrar como que eu e você, sendo cristãos, sendo peregrinos, que é uma expressão recorrente nessa carta, e ao longo das Escrituras, nós temos meditado nisso, falei disso no domingo passado, hoje pela manhã também, quando falava da festa dos tabernáculos, fazendo aí exposição no livro de Êxodo e de Levíticos, mostrando como que a nossa caminhada cristã, como peregrinos que somos, temos diversos desafios enquanto cristãos aqui nesse mundo. Na semana passada, nós conversamos, mediante os versículos anteriores, falamos sobre a santidade e sobre a base da santidade da fé cristã, que não é um checklist, que não é uma regra de moralidade vazia, sem sentido, sem significado. A base da santidade cristã, ela é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Interessante que nas Escrituras, esse é um tema tão, na minha observação, tão sério, tão importante, que por 3 ocasiões, vocês vão lembrar do texto lá de Isaías, essa expressão aparece, falando de Deus. Quando o profeta tem aquela visão, quando ele é chamado pelo Senhor, que ele repete ali, aquela figura, aquela teofania que ele tem, aquele relato, santo, santo, santo. Não há nenhuma outra expressão que é antiga no Testamento que reflita o caráter de Deus com tamanha ênfase quanto à sua santidade, mostrando que Deus, o nosso Senhor, ele é distinto de nós. Não há nada nem ninguém que se compare ao nosso Deus, tamanha a sua santidade. E nós só podemos nos aproximar desse Deus Santo por causa do sacrifício perfeito, substitutivo, vicário de Jesus na cruz do Calvário por nós. Temos estudado pelas manhãs sobre o panorama do Antigo Testamento, e estamos no livro de Levítico, vendo aquela questão dos sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, onde o animal era um substituto daquele que era o pecador. E vimos e temos observado e aprendemos isso ao longo das Escrituras, que Jesus foi o nosso substituto na cruz do Calvário.
E por isso eu e você devemos levar muito a sério essa questão da santidade de Deus, da qual nós falamos na semana passada. Pedro, nessa carta, convidou então os crentes a se lembrarem que em meio ao sofrimento, às lutas da vida, Cristo é a nossa esperança. Amém, meus irmãos? Amém. Nele nos alegramos, nele nos fortalecemos. Mas eu queria, nesse início, falar um pouquinho de literatura, rapidamente. Rápido, gente, prometo. Você já ri, né? Já sabe que vai demorar, né? É porque eu não consigo. Uma obra do Machado de Assis, chamada Dom Casmurro, relata a história de Capitu. Não sei quem já leu, quem teve curiosidade de ler alguma obra de Machado de Assis, mas riquíssimo. E nessa história, temos essa personagem emblemática. Tema até de novela, né? E sempre ligada a uma questão de infidelidade. Assim como na história de Machado de Assis, na obra de Dom Casmurro. Interessante isso aqui. E quando nós paramos para ler a história desse livro, da Capitu, de Dom Casmurro, fica aquela dúvida, aquela pergunta que paira no ar. Será que Capitu, nessa literatura, nessa história, ela cometeu ou não adultério? A gente fica com essa dúvida. A maneira como a Machado de Assis escreveu e a descreveu é impressionante, é de uma beleza ímpar, muito rica. Ficamos com aquela impressão, será que ela traiu ou não o personagem chamado Bentinho? E o que eu quero dizer com essa narrativa, com essa introdução breve aqui dessa obra de Dom Casmurro, de Machado de Assis, foi publicada pela primeira vez em 1899. É falar sobre como que esses tribunais que eu e você podemos passar e sermos julgados lidam quando os olhares estão voltados para a gente. Nós temos pelo menos 3 tribunais que o tempo todo pairam a nossa caminhada cristã, que é o tribunal do mundo, que nos julga, o tribunal da igreja, que nos julga, mas existe um tribunal que às vezes não damos muita atenção, que o texto vai apresentar para a gente sobre esse desafio, que é o tribunal divino, o tribunal de Deus. E a pergunta nessa introdução aqui, a nossa inquietação, é qual tipo de tribunal eu e você temos dado mais atenção na nossa caminhada? O tribunal do mundo, o tribunal da igreja ou o tribunal de Deus? Fica aí a pergunta para a nossa reflexão até o final da mensagem. Eu espero que façamos a opção correta até o final da mensagem. Nesse texto, nós lemos, somos convocados pelo Senhor a agir, a pensar de maneira correta em nosso viver, em todas as esferas da nossa vida. A viver de maneira que o pecado não seja mais o nosso companheiro, o nosso amigo de viagem, não seja mais a nossa bolsa de tiracolo, a nossa mochila, a nossa carteira, enfim. Somos convidados, a partir desse texto, a repensar as nossas atitudes, nossos valores, nossos princípios à luz do Evangelho de Jesus. Veja, ao longo dessa carta, lembrando que eles são chamados de peregrinos, e nós, como cristãos, também somos chamados de peregrinos, porque não pertencemos a esse mundo. A pergunta é, será que os princípios e valores dessa sociedade que você vivemos têm tido maior influência na nossa vida? Uma pergunta para pensar. Mas vale a pena viver de maneira a abandonar o pecado, pastor? Será que vale a pena renunciar ao pecado? Dizer não ao pecado? Tantas pessoas que vivem tão bem aí, eu vejo, não acontece nada com elas. E a gente fica muitas vezes na crise, porque vemos pessoas, até mesmo cristãs, ou
principalmente não cristãs, vivendo dissolutamente contrários aos valores das Escrituras, da palavra do Senhor, e aparentemente vivendo muito bem. Aí você para pensar e pensa o seguinte: será que está valendo a pena isso tudo? Vale a pena ser fiel ao Senhor, obedecer a sua palavra, renunciar o pecado? Será que vale a pena mesmo? Continuando. Será que vale a pena sofrer pela fé que um dia abraçamos? E veja, essa carta escrita no contexto de perseguição a esses cristãos. Como filhos de Deus, precisamos levar a sério a questão do pecado e da vida de santidade. O Pai Celestial é santo. E esse texto fala disso em outras passagens também. Levítico, que é a base onde Pedro vai tirar a sua argumentação, em Levíticos 11:45, seres santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas não apenas santo, Deus também é justo. Justo. E não faz concessões aos nossos pecados. E diante desse tema, sobre os desafios da vida cristã, eu quero falar sobre 2 apenas desafios, para que você tenhamos um viver santo baseado nesse texto aqui. Apenas 2 que me parecem ser importantíssimos e significativos para a nossa caminhada. Qual deles? Qual dos 2, pastor, você vai falar? O temor a Deus e o amor a Deus, que aparece aqui nesse texto. A exigência da santidade é fundamentada pela santidade de Deus. Deus quer que sua essência, sua glória, se manifeste naquele que Ele chama para a sua propriedade, ou como propriedade exclusiva de Deus, que Ele vai descrever mais na frente dessa mesma carta, no capítulo 2, no verso 9 em diante. Quero falar primeiro, então, do temor a Deus, do verso 17. Diz assim: ora, se invocaste como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, o que Ele faz? Julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é esse julgamento sobre o qual o apóstolo Pedro descreve para nós aqui? É o julgamento das nossas obras. O termo utilizado aqui para falar a palavra julgar tem o sentido de julgar com o propósito de encontrar algo bom. Pedro aqui, nesse primeiro momento, usa de um imperativo positivo para depois apontar um negativo na frente. Deus vai buscar, olhar em nossos corações as motivações das obras de cada um de nós naquele grande dia. Ele vai examinar, vai esquadrinhar o nosso coração. E ele garante que o seu propósito, aqui nesse texto, o objetivo, é para que o nome do Senhor seja glorificado, não o nosso, por meio da nossa vida e do chamado ou da vocação que o Senhor tem para cada um de nós. O apóstolo Pedro aqui, ele lembra os seus leitores, e a nós ainda hoje, de que eles são apenas, o que é muita coisa, peregrinos nessa terra. Irmãos, a vida é curta demais para que ela seja desperdiçada. Quando a gente para pensar, você tinha 5 anos, 10, 20, daqui a pouco está 40, hoje está com 60 anos, você olha para trás, 70. Abrir e piscar de olhos passa muito rápido, irmãos. O que eu e você temos feito com as nossas vidas? Temos a utilizado para a glória e o louvor do Senhor ou para as benesses desse mundo marcado pelo pecado? É uma pergunta que cada um de nós interiormente precisamos responder para o Senhor. Ela é curta demais para viver de maneira desperdiçada e em desobediência a Deus e dissolutamente ao pecado. Lá em 1 Pedro, ainda, está com a sua Bíblia aberta, aqui lá no capítulo 4, olha só o que o apóstolo Pedro escreve. Dá um salto aí dele umas páginas na sua Bíblia e acompanha comigo. 1 Pedro,
capítulo 4, do verso 1 a 6, Pedro vai tratar dessa temática. Veja, uma igreja está em franca perseguição, em um momento delicado, e Pedro fundamenta a esperança dessa igreja no temor a Deus. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, de armar de arminha não, tá bom, irmãos? Misericórdia. Também vós, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências ou desejos desenfreados, borracheiras, não é de borracharia, tá? Orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para fazer o quê? Julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, tendo mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Segundo Deus. Voltando a um exemplo do Antigo Testamento, quando Ló deixou de ser um peregrino, irmãos, numa terra estrangeira, o que acontece com ele? Se torna um habitante da cidade de Sodoma e Gomorra. Ok? Lembra da história? Ele se perde. Se acostumou com modos vivendi dali. E muitas vezes, nossa caminhada cristã, eu e você, agimos como Ló, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo sido resgatados pela mensagem graciosa do Evangelho. É como o filho pródigo. Queremos viver dissolutamente. Queremos viver do nosso jeito, porque achamos que é melhor, porque não vale a pena ser coisa de igreja, de ser crente, de palavra, de santidade, isso é uma bobagem e tal. Quero curtir a vida doidado. Sem limites. E quando Ló perde a dimensão de que ele é um peregrino, ele se torna um habitante. Ele faz morada, ele arma a sua tenda. Falei isso de manhã. Ele arma a sua tenda onde? Sodoma e Gomorra. No tempo de Juízes, no livro de Juízes, tem uma frase emblemática que é de transição ali no texto, capítulo 2, que fala, acho que o verso 11, se me falha a memória aqui, resumidamente esse texto, que cada um fazia o que era bem ou melhor ao seu próprio entendimento. E o período de Juízes é um dos mais tenebrosos do Antigo Testamento. Quem já teve cuidado de ler o livro de Juízes, é difícil aí pregar nele, né? Difícil. Porque tem cada história escabrosa, terrível. Não dá para ler o livro de Juízes e falar assim no final, tinha uma lição de moral do tipo, na história de hoje, não dá. Não dá, meu. Se você conseguir fazer isso, só fazendo alegoria das mais terríveis possível. Não dá para fazer isso no livro de Juízes. Se você vê o capítulo 19, você cai para trás. Lê lá depois. Aguçando a sua curiosidade. Terrível. Tudo aqui, voltando à história de Ló, a que ele dedicou sua vida, pegou fogo. Foi destruído, irmãos. A habitação de Ló foi um caos, foi terrível, não só dele, mas da sua família. Porque ele perdeu a dimensão de que ele era um peregrino. Como eu e você na caminhada cristã, perdemos a dimensão de que somos peregrinos nesse mundo. E nos acostumamos.
nos amoldamos, vamos nos acostumando com os princípios, valores, atitudes, o jeito de pensar desse tempo e achamos que isso é a fé cristã. E não é, meus irmãos, não é. A mensagem do Evangelho, ela sempre vai se colocar contra vários valores da sociedade, porque ela é marcada pelo pecado. E não tem como negociar. Não dá para negociar. Não dá para fazer uma amálgama. Não dá. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer mistura. É preciso, então, meus irmãos, termos sempre em mente que somos peregrinos e forasteiros. Lá no capítulo 2 de 1 Pedro, no verso 11, ele reforça de novo essa palavra. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Por que devemos fazer isso, pastor? Porque somos peregrinos. Veja, o texto, voltando lá para 1 Pedro capítulo 1, verso 17, ora, se invocais como Pai. Pai. Na cultura brasileira, essa expressão é muito comum quando a gente se refere a Deus, né? Primeiro a gente fala assim, pô, Deus é Pai, não é padrasto não. Não é? Ele fala isso? Não, Deus é Pai, cara. Não, Deus, ó, paizão, agora é paizão, né? Fala Pai. Fui dar aula, então às vezes terríveis. Da aula no sábado, aí a gente estacionou o carro, aí um dos garotos ali, tomadores de conta do carro e tal, vestido a caráter, rapaz, os cuidadores, eu falei tomadores, né? Cuidadores lá dos carros, veio ali e tal, o carro estava imundo, como na maioria das vezes, aí ele falou para mim assim, fala pai! Falei, não é filho não. Sou teu pai não, velho. Teu pai não, não compromete não. Pô, vou dar moral aí, paizão. Depois tu dá aquela força pra nós. Tranquilo, pô. Tranquilo. Vai lá, tá. Limpou o carro, dei a aula que tinha que dar lá e voltou. Mas veja como essa mentalidade de pai é muito comum na nossa cultura. E as pessoas usam isso constantemente. E tratam Deus como pai. Não, Deus é pai, é padrasto e tal, essa coisa toda, como se ele fosse, às vezes, um bonachão, muitas vezes. Quase um Papai Noel. Para muitos. Mas veja, Deus é pai, mas também é juiz, irmãos. Pai, disciplina. Pai, corrige. Juiz, julga e dá uma sentença contra nós. O mesmo Deus que nos proporciona um relacionamento profundo, íntimo, de comunhão, amoroso, é o mesmo Deus que é Pai e que vai nos julgar, meus irmãos, e que nos julga, e que vai julgar esse mundo, e que vai condenar muitos desse mundo. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá o direito de nos amoldarmos às paixões mundanas. O Pai também é juiz, que são a mesma pessoa nessa peregrinação da qual eu e você fazemos parte. O apóstolo Pedro nos exorta a portarmos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. E nesses versículos que nós lemos aqui no verso 17, essas duas expressões, Pai e juiz, nos lembram o Antigo Testamento. Pedro não está inventando a roda. Ele usa de metáforas na sua epístola que eram comuns ao Antigo Testamento, como peregrinação, pai, juiz e outras expressões que aparecem aqui, para facilitar a comunicação dos seus ouvintes e aplicá-la, expandindo também aos gentios. Por quê? Essa igreja, conforme nós lemos nos primeiros capítulos, ou melhor, nos primeiros versículos, ela estava num contexto sendo dominada pelo Império Romano. As cidades ali, Bitínia e outros que agora não lembro de cabeça, o Império Romano eram cidades que pertenciam à província de Roma.
que dominava aquelas cidades. E Pedro usa de uma linguagem comum para os judeus e aplica essa palavra também aos gentios. Interessante porque o mesmo apóstolo Pedro, que nós já vimos aqui no livro de Atos, até ele ter experiência na casa de Cornélio, ele era uma espécie de um nacionalista, que, guardadas as devidas proporções, só olhava para os seus, só para os de dentro, esquecia dos gentios. Mas aquela experiência em Atos 10 fez com que a mensagem do Evangelho não apenas quebrantasse o coração dele, mas ampliasse a visão dele também, para que a mensagem não fosse apenas circunscrita aos judeus, aos de Jerusalém, mas para os gentios, para os de fora. Porque a mensagem de Deus, nesse sentido, não faz acepção de pessoas. Não importa se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você não tem dinheiro nenhum. Não importa a sua etnia, não importa a sua origem, não importa se tem sangue azul, se há um sobrenome importante no seu nome. Deus não olha isso, meus irmãos. Nem leva isso em consideração. Isso pode ser importante também para a gente, para os homens. Mas para Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O que o autor quer expressar é que o temor é parte constitutiva da confiança que eu e você devemos ter depositado no Senhor. Os juízos de Deus, irmãos, ao contrário, muitas vezes nós pensamos, começaram onde? Na casa dele. Na igreja. É na igreja. O juízo de Deus começa na casa dele. Separando o joio do trigo. É assim. Um dos grandes problemas quando a gente olha as cartas, seja de Pedro e principalmente de Paulo, os grandes desafios não estão fora, estão dentro da igreja. Os falsos mestres estão lá fora, eles surgem no seio da igreja, dentre os crentes, é ali dentro. E é nesse meio que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, envia nas epístolas, os grandes desafios que eles precisavam lidar dentro da igreja são com os falsos irmãos, são com os falsos mestres, são com os falsos líderes. São os maiores perigos. Porque o mundo, naturalmente, já é inimigo da fé cristã. Não precisa de esforço, não. Não precisa. O mundo, como nós vivemos, já é contrário à mensagem do reino de Deus. Naturalmente. O grande perigo, então, começa com onde? Dentro da casa do Senhor. De dentro. E o juízo começa com o crente. Devemos, então, nos lembrar, meus irmãos, quem é aquele que invocamos como Pai? Ele é aquele que julga sem parcialidade o trabalho de cada um de nós. Amém? Nessa epístola, aqui de 1 Pedro, ele nos lembra do papel de Deus como juiz em 3 ocasiões. Nesse versículo aqui que nós lemos 17, no capítulo 2, versículo 23, que diz assim, 2:23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, mas maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O capítulo 4, versículo 5, também usa essa mesma expressão que nós lemos anteriormente. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pedro então declara, meus irmãos, que Deus não faz exceção de pessoas, seu julgamento é imparcial, ele vai julgar a todos, em vista daquilo que o Pai, o nosso Deus, amorosamente disciplina e corrige os seus filhos. Não é que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 12? Ele disciplina, corrige a quem ele ama. Ama. Quando eu e você somos disciplinados pelo nosso Pai, não é uma atitude de perversidade, de maldade com Deus, não. Entenda isso de maneira positiva. É porque você é filho e filha de Deus. Por isso está te corrigindo. Por isso está te disciplinando. Porque Ele é o seu Pai. Porque Ele te ama. E Ele quer o melhor para a sua vida.
A palavra peregrinação, que aparece corriqueiramente nesse texto, é usada também no livro de Atos, de maneira a fazer uma referência à estadia de Israel no Egito. Atos capítulo 13, verso 47, para você ver em casa com calma, fala disso, usa essa mesma expressão peregrinação para apontar a estadia do povo de Deus, do povo de Israel, enquanto peregrinos no Egito. A casa deles, o lugar deles não era lá. Eles não pertenciam àquele lugar. Estavam de passagem. Deus os libertou de lá. Deus os tirou de lá. Uma aplicação para as nossas vidas sobre o Egito, espiritualmente falando, nessa tipologia com o mundo, essa tipologia com os falsos deuses desse mundo, que nos escravizam, que nos aprisionam, que tentam nos ludibriar, o Senhor, por meio do sangue precioso dele, que ele vai relatar mais aqui na frente, nos libertou de lá, meus irmãos. Nos libertou da escravidão desse Egito, da mão forte de Faraó, do diabo, dos seus demônios, dos nossos pecados, e os cravou na cruz, para que eu e você agora pudéssemos, por meio da santificação nele, viver uma vida que exalte e o glorifique. Tendo em vista, meus irmãos, estamos aqui temporadamente, caminhando aqui, correndo, nós devemos nos contentar como se fosse algo permanente nessa vida. Não devemos viver para as recompensas desse mundo, mas para as recompensas eternas do nosso justo juiz, imparcial, que julga com equidade, ou seja, com equilíbrio. A balança do Senhor não pende nem para um lado nem para o outro. É a medida perfeita, correta. A nossa falha, a de Deus não. A palavra temor, nesse texto, é a que nós utilizamos para falar de fobia, medo. Só que aqui, especificamente, esse tipo de temor não é um medo de pavor que pode ser causado e que pode nos causar uma certa doença. Não. É um tipo de temor saudável. Não é um temor servil de um escravo para o seu senhor, para o seu mestre, mas é um temor no sentido de reverência amorosa, graciosa, de uma criança que se aproxima do seu pai, não com medo dele, mas por amor a ele. Uma pergunta para reflexão aqui, antes de ir para o segundo ponto e concluir a mensagem. Nós temos corrido em direção a Deus ou corrido dele? Para ele ou dele? Muitos na sua caminhada têm corrido de Deus e não para ele, porque tem visto e percebido a Deus não como um pai gracioso, não como um pai amoroso, mas às vezes é a figura que eu e você criamos, pela criação que tivemos do nosso pai, muitas vezes, que não foi tão legal assim. Quantos cristãos, homens e mulheres de Deus, tiveram uma criação da figura paterna tão difícil, tão pesada, ausente, e por isso olham, quando a gente vê nas Escrituras a figura pai, vem temor, medo, pavor, raiva, ódio, porque projetam na figura do seu pai terreno aquilo que Deus não é. O pai amoroso, gracioso, bendito, santo e que tem cuidado de cada um de nós. É o temor de Deus aqui, é aquele de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, que diz assim: Coríntios, capítulo 7, verso 1. É esse tipo de temor aqui que o texto está falando.
pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, na reverência ao Senhor, esse cuidado que Deus tem para com seus filhos e filhas. Qual o segundo desafio, então, da vida cristã, desse texto? Primeiro, o temor. Segundo, o amor a Deus. Vai do verso 18 ao 21. Vou avançar aqui, não vou ler o texto, não sei o que a gente já leu. Essa é a motivação, irmãos, suprema para uma vida de santidade. Qual? O amor a Deus. O motivo de você viver em santidade não é por obrigação, não é por medo, não é por pavor, é por amor, por gratidão ao Senhor. E nesses versículos, Pedro nos lembra da sua experiência de salvação, algo que todos nós precisamos nos lembrar com uma certa frequência, recordarmos de onde o Senhor nos tirou, da obra salvífica que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Um dos motivos pelos quais Jesus instituiu a ceia foi para que o seu povo, a igreja de Cristo, se lembrasse, trouxesse à memória que Cristo morreu por ele, que nós fomos resgatados por ele. Veja, Cristo faz questão que nos lembremos, no meio da ceia, da sua morte. Da sua morte. Coisa estranha, né? Mas veja, como que a lógica do Evangelho não cabe na nossa caixinha. A morte trouxe vida. Aquele que pensa que está vivo, na verdade, está morto. A lógica do Evangelho é oposta à lógica desse mundo. Não cabe, não cabe. E que Pedro quis dizer aqui, nesses versículos? Que foste resgatados do vosso fútil procedimento. Vamos recordar Pedro sempre tratando dessas questões, trazendo elementos do Antigo Testamento, como metáforas. Salmo 49, verso 7 e 8 diz assim. Salmos 49, verso 7 e 8 diz: nenhum deles, texto é belíssimo, leia o Salmo 49 todo, meus irmãos. Nenhum deles, de modo algum, pode remir seu irmão, nem por ele oferecer um resgate a Deus, pois a redenção de sua vida é caríssima, tanto que seus recursos não são suficientes. A ideia, ainda que a palavra resgate, muitas vezes no Antigo Testamento se refira a um pagamento de um escravo, nesse versículo aqui específico que nós lemos, do Salmo 49, parece-me que a ideia central aqui é de alguém que foi sequestrado, tá nessa ideia aqui, pensa nisso, alguém foi sequestrado de seus parentes e que foi pedido um preço pelo resgate desse parente, e o que acontece? Eu não tenho como pagar. Não tenho recurso para pagar. O que vai acontecer com aquele que está lá, meu irmão? Vai morrer. Vai morrer. Porque você não tem como pagar. Você deseja pagar, você quer pagar, mas você não tem recurso para pagar. Não tem nenhuma condição de pagar o sequestrador. A pergunta levantada pela salmista é: quem poderia pagar a Deus o preço do resgate da alma humana? Jesus faz uma pergunta semelhante a essa em Marcos 8,37, quando ele diz: que daria o homem em troca de sua alma ou de sua vida? O apóstolo Pedro diz, no verso 18 e 19: não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que foste resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida como tradição de vossos pais,
mas fostes de novo resgatados pelo precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, meus irmãos. Fomos resgatados pelo sangue de Cristo. E o valor desse resgate, meus irmãos, é gigante. Não só gigante, é suficiente para fazer o que, pastor? Para comprar homens e mulheres de toda tribo, povo, língua e nação. Ele nos resgatou, Ele nos comprou, Ele morreu na cruz e verteu o seu sangue precioso. Nenhuma dessas pedras preciosas tem o valor do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que isso significa, meus irmãos? O amor de Deus por nós. A palavra redenção, caminhando aqui para o final, ela tem um significado teológico, óbvio. Mas para os leitores de Pedro, os primeiros leitores, ela tinha um caráter, um significado concreto de cunho muito emocional. Por quê, pastor? Veja, primeira carta de Pedro, contexto ali do Império Romano. O que não faltava no Império Romano eram escravos. Escravos. Milhões de escravos. E milhões de escravos. E vários desses escravos do Império Romano, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, se tornaram o quê? Cristãos. Pensa nisso aqui, eram escravos do Império. Ouviram a mensagem do Evangelho. Foram resgatados. Saíram da condição de escravos. Eles agora são livres. Não somente do Império Romano, mas principalmente livres dos seus pecados. Muitos tinham nascido escravos. Outros se tornaram escravos quando Roma conquistou a terra ali da Palestina. Outros se tornaram escravos por causa das dívidas. E eram escravos de Roma. Mas cada escravo tinha conhecimento de que não pertencia a si mesmo. Ele não era livre para fazer aquilo que ele desejasse realizar. Ele pertencia a outrem. Era uma propriedade de outra pessoa. A riqueza disso aqui, no decorrer da carta de Pedro, é belíssima. Por quê? O apóstolo Pedro, no capítulo 2, vai dizer que nós fomos o quê? Resgatados. Vamos lá. Capítulo 2. Vamos concluir isso aqui, porque pode parar por aqui, irmão. Chega de falar. Capítulo 2, verso 9 e 10, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, dizendo para um bando de escravos que haviam, como cristão, se convertido à fé cristã. Povo, olha só, não é mais de propriedade de Roma, mas propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Ser escravo? Não. De proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, escravos, sim, que antes não erais povo, não tinha identidade, não tinham nada, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Foi isso que Cristo fez na minha e na sua vida, irmão. Veja a profundidade
é a dimensão dessa expressão de Pedro para esses primeiros leitores ao ouvir essa palavra, que eles foram resgatados, tirados da condição de escravos, de propriedade de outrem que eles maltratava, e agora eles pertencem como propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, que é Pai, que cuida, que ama, que protege, que sustenta, que guarda. Esse é o Deus que eu e você servimos, meus irmãos, e o adoramos da beleza da santidade. A exaltação ao temor é motivada pela grandeza da salvação, e o autor aqui, Pedro, usa a figura do escravo, muito conhecida, para retratar isso aqui. Termino dizendo o seguinte: Pedro declara que o Senhor Jesus foi conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus não derramou o seu sangue na cruz por acidente, meus irmãos. A morte de Jesus na cruz não é uma obra do acaso. Não foi um percurso mal feito, errado da história humana. Jesus não era um revolucionário político que queria destruir o Império Romano, coisa do tipo. E aí prenderam Jesus, pegaram ele preparando uma emboscada para acabar com o Império Romano. Não, irmãos, tira isso da cabeça. Isso não tem nada a ver com a palavra. Deus ordenou a sua salvação, a salvação antes da criação da raça humana. O plano da redenção precede a criação. Em Atos 2:23 diz assim, o apóstolo Pedro dizendo: sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. A morte de Jesus, irmãos, não foi um plano B de Deus, o Pai. Não foi porque chegou o pecado e agora, o que eu vou fazer? Foi pego de surpresa? Não. Plano de Deus. Projeto de Deus, que ocorre no tempo e na história humana. Pedro declarou que a morte de Jesus foi um encontro e não um acidente, irmãos, casual, que foi ordenado, pré-ordenado por Deus, o Pai. Um plano perfeito, santo, gracioso, que jamais poderia dar errado, irmãos, como não deu. E por isso eu e você estamos aqui, irmãos. Se não fosse o plano perfeito de Deus, eu e você jamais estaríamos aqui. Deus não é pego de surpresa em hipótese alguma. Eu e você sim, somos surpreendidos. As pessoas cantam, falam para ele: vou surpreender a Jesus. Meu Deus do céu, não fala mais isso em nome de Jesus. Essa palavra aí dá para usar, está amarrada. Só canta, fala um negócio, meu Deus, sem a menor ideia do que está falando. Vou surpreender Jesus, vou fazer um negócio que Jesus vai ficar surpreendido comigo. Não vai, meu irmão, ele conhece o coração. Ele sabe o que você vai fazer. Ninguém vai surpreender Jesus com nada. Nada que eu e você viemos a fazer, Deus vai ser pego de surpresa e vai ficar assim: oh, que coisa magnífica que o Marco fez para mim hoje. Uma vítima inocente, Jesus, foi colocado no nosso lugar, porque somos culpados. Feche seus olhos e vamos orar. Pode diante do Senhor, diante desse texto, desses dois desafios, tanto o temor quanto o amor a Deus. O que tem faltado mais, de repente, na sua vida, esse desafio?
os dois, o amor ao Senhor? Quais são as motivações do seu viver como cristão? O julgamento do mundo, o julgamento da igreja ou o julgamento de Deus? Que seja o julgamento do Senhor, que é santo, que é perfeito e que não falha jamais. Deus, gratidão nessa noite. Pedimos perdão pelos nossos pecados quando somos conduzidos e levados pelos nossos próprios desejos pecaminosos, desenfreados, e não nos atentamos para a tua santidade, que está baseada no amor de Deus, no temor a Ti. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós quando queremos, de alguma maneira, e achamos que podemos fazer isso, impressionar o Senhor com os nossos atos de justiça, que são trapos de imundícia. Ah, Deus, purifica o nosso coração, nossa mente nessa noite e nos ajuda a nos aproximar do Senhor por meio do sangue do Cordeiro, por meio do sangue de Cristo. Possamos descansar na justiça de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos tornou justos por meio do seu sacrifício. Ele nos tornou santos. Ele nos tornou mais parecidos com Deus o Pai. Ele nos reconciliou por meio do seu sangue precioso. Que possamos viver essa vida não mais como habitantes desse mundo, mas como peregrinos dele. Como homens e mulheres de Deus que estão de passagem aqui. Que nosso lugar é na eternidade, no céu, do lado do Senhor. Mas enquanto que estivermos, temos a nossa mentalidade, nosso jeito de viver como peregrinos, sabendo a quem nós servimos, a quem nós adoramos, a quem nós prestamos culto, a quem nós amamos, que é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que nossos pés fiquem firmados em Ti, Senhor. Perdoa-nos quando perdemos o foco, quando nos afastamos do Senhor, porque queremos habitar nesse mundo, fazer morada nesse mundo, e perdemos a dimensão da nossa peregrinação. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e o nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com uma última